Olá, eu sou o professor Rosivaldo Pereira de Almeida, da disciplina História da Educação Brasileira, do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede, CEAR, da Universidade Estadual de Goiás. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o professor Ildeu de Moreira Coelho, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Ele é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e é importante detalhar que ele é da primeira turma de mestrado em Filosofia daquela universidade. Foi orientando da Marilena Chauí, professora Marilena Chauí, e é uma honra, professor Ildeu, receber você aqui para fazer essa atividade importante, nobre. Hoje nós vamos discutir a paideia, a formação do homem grego, do Werner Jäger. Vamos discutir sobre a paideia. Professor Ildeu, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com você. Essa discussão da paideia é uma discussão que se dá no contexto da filosofia. A Grécia é o berço da filosofia, né? A racionalidade ocidental nasceu na Grécia Antiga, né? E, portanto, foram os gregos os criadores da forma de pensar. Eu vou ler um texto, finalzinho da conclusão de uma pequena obra de um dos maiores helenistas franceses, falecido em 2007, Jean-Pierre Vernant. O livro chama-se As Origens do Pensamento Grego, que lá no final da conclusão ele diz assim: a razão grega não se formou tanto no comércio humano com as coisas, quanto nas relações dos homens entre si. Desenvolveu-se menos com as técnicas que operam no mundo que por aquelas que dão meios para o domínio de outrem, e cujo instrumento comum é a linguagem, a arte do político, do retor, do professor. A razão grega é a que, de maneira positiva, refletida, metódica, permite agir sobre os homens, não transformar a natureza. Dentro de seus limites, como em suas inovações, ela é filha da cidade. Ou seja, a razão é filha da polis grega. Cidade em grego é polis, né? Mas o grego tem duas palavras para se referir à cidade. Outra é haste. Só que quando se fala haste em grego, está se referindo ao conjunto arquitetônico, aos prédios, às ruas, avenidas, aquilo que a gente chama de cidade, às vezes até sobretudo isso. Agora, quando o grego fala polis, e daí vem política, né? É aquilo que acontece na polis, né? Polis é uma forma dos homens conviverem, viverem juntos, discutirem, debaterem, divergirem, né? E votarem e assumirem as decisões que tomam. Então, a polis não é um espaço físico, nem uma construção arquitetônica. Ela é uma forma de vida, é um sistema de vida. Dizia Maria Helena, é uma das grandes helenistas portuguesas, né? Tradutora da República do Platão, né? Então, a polis é isso, essa forma de vida. Os homens se reúnem, né? E como que ela surge? Ela surge exatamente depois de um processo histórico de transformação da estrutura cultural e de poder na região da Grécia continental, em que, passado o domínio de um rei superpoderoso chamado Anax, né, com
descida dos invasão dóricas por volta do século XII a.C., há uma revolta dos locais, juntando-se àqueles que estão vindo e invadindo aquela região, e se queima o palácio desse rei superpoderoso, antes que concentrava tudo, todo o poder religioso, econômico, produtivo, bélico, encomendava as armas, chefiava e preparava os exércitos, né? Tudo isso desaparece, e é claro que depois de uma estrutura de poder muito forte e o poder desaparece, acaba tendendo para uma anarquia. Cada um querer tirar seu proveito, um querer tirar o pedaço de terra do outro. O assassinato ocorre com frequência. Diante desse contexto, acaba numa perspectiva religiosa que se abre ao político, que é a compreensão de que é preciso impor limites à prepotência dos poderosos. Senão, a gente não tem como sobreviver. E aí vai começar a surgir uma reflexão que vem pelo cunho do pensamento. Esse comércio com os homens discutindo os seus problemas, tentando encontrar uma forma de impor limites a toda a prepotência, a toda a desigualdade brutal, a tudo aquilo que destrói a possibilidade da gente viver junto de uma forma civilizada, de uma forma amistosa. E aí a polis surge nesse contexto, essa forma de vida. Que o Aristóteles vai dizer lá na sua Política e na Ética Nicômaco, ele diz que não há polis sem filia, sem amizade. Ou seja, a cidade, essa forma de vida, supõe pessoas que, mesmo tendo posições diferentes, conceitos diferentes, defendendo questões, quem sabe, diferentes, eles debatem, expõem, discutem e respeitam a posição do outro. E respeitam, sobretudo, as resoluções tomadas. Então, aí está surgindo uma forma de pensar que é preciso a gente ter certos parâmetros para que a gente seja capaz de conviver, de viver juntos. Aí surge a filosofia, surge nesse contexto politicon, de polis, politicon. Por quê? Porque o próprio homem é um ser politicon. Agora, isso aparece no Platão, mas no Aristóteles de forma mais clara ainda, quando ele define o que é o homem e que diferença tem o homem dos outros seres, sejam os deuses, sejam os outros animais, vegetais e assim por diante. O Aristóteles vai ser claro, logo no início da política, tá politicar em grego, a obra política, ele diz o seguinte: o homem ou ele é um zoon politikon, um ser vivo político, ou um animal político, zoon, animal, da deusologia em português, que é exatamente o estudo dos insetos, ou seja, de um certo tipo de animais. Então, zoon politikon, ou ele é um zoon politikon, ou ele é um deus, ou ele é uma besta fera, ou seja, um animal feroz. Ora, quando Aristóteles fala isso, ele sabe que o homem não é um deus, ele sabe que o homem não é um besta fera. Aí ele está definindo, o homem só pode ser e é, por natureza, e essa expressão em Aristóteles é fortíssima, não é por acaso, nem é por um contexto qualquer ou por uma opção, não. A natureza, ele se faz homem como esse zoon politikon, esse animal que por natureza é politikon, convive com o outro, é um ser da polis. Sem polis não há homem,
Não há homem no sentido genérico da expressão, seres humanos, né? Sem polis, então, não há seres humanos, e sem seres humanos também não há polis, porque a polis é uma criação dos seres humanos, no seu convívio, vendo, discutindo, apanhando ali naquele negócio, enquanto um vai matando o outro, e quando outro teve algum dos seus familiares mortos numa disputa de terra, por exemplo, né? E veio lá e matou 2 ou 3, o outro vai lá e revida e quer matar 5 ou 6 ou 7, enquanto tiver desse jeito, nós vamos nos destruir por completo. Aí a razão começa exatamente a fazer aquilo que eu mencionava agora mesmo. Começa a pensar que é preciso impor limites a toda forma de descomedimento, a tudo que for completamente descabido, sem medida, a tudo aquilo que acaba vindo contra nós mesmos. Então, essa é a polis, aí está surgindo a vida política. A polis, todos os cidadãos, todos os seres humanos masculinos vão dizer, não, mas as mulheres não participavam. Não, não participavam. Mas não quer dizer que elas fossem escravas, né? Mas naquela estrutura de poder, né, os homens livres, né, a mesma coisa, e os escravos? Não, os escravos também não eram escravos, não decidiam, não participavam das decisões. Mas a gente não pode esquecer que as mulheres, por exemplo, no Brasil vai ganhar direito de voto, acho que em 30 e pouco, na Suíça, acho que até depois disso, lá na Europa, e não pode esquecer que, no caso do direito de voto, é uma coisa que até hoje tem problemas aí, nas representações. E se a gente pensar na questão da escravidão, é mais sério ainda. O escravo na Grécia Antiga não é o que foi o escravo nos impérios coloniais. Vamos pegar o caso do Brasil especificamente, né, em que o escravo era uma propriedade do senhor. Ia para o tronco, era marcado em ferro de brasa. Tinha o escravo robusto, que tinha que deitar com as escravas para poder escravinhos robustos para o seu senhor, enfim, uma coisa. Não, na Grécia Antiga, o que define um escravo é ele não ser dono de si mesmo. Ele nunca era chicoteado, não era explorado, né? Alguns escravos tinham um padrão de vida mais ou menos equivalente a dos trabalhadores das minas, por exemplo, de prata, da Grécia Antiga. Então, é nesse contexto aí que a polis vai surgindo, então, como um conjunto de cidadãos. Cidadãos não são citadinos, citadino é quem mora na cidade, né? Cidadão é aquele que tem o direito, aquele que governa, que discute, que debate, que propõe, argumenta e, num certo momento, quando estiver de acordo todo de votar, se vota. E tomada a decisão, ela está acima de todos nós, né? E é interessante na Grécia Antiga, por exemplo, que cada cidadão foi ganhando, logo no início, isso faz parte do surgimento das polis gregas. Polis é singular, no grego poleis, L-I-E-I-S, passando a transliteração para o português, né? Poleis, plural, as poleis gregas vão se organizando exatamente nesse embate, né? Nessa discussão e nessas decisões que vão sendo tomadas. À medida que se toma uma decisão, ela está acima de todo mundo. E se alguém tentar, por exemplo, induzir os seus concidadãos, né, a tomar uma decisão que pode não ser boa,
que pode ser equivocada, que pode levar a polis a um desastre, vamos supor, numa guerra, numa contenda qualquer, mesmo que toda a polis, ou a maioria da polis, tenha votado favoravelmente aquilo, pode ser 10, 20 anos depois, um cidadão pode entrar contra aquele que propôs aquela decisão, que discutida foi aprovada, e ele vai ser punido caso, depois de anos depois, ele chega à conclusão que ele acabou induzindo o conjunto da polis a um erro. Como ele induziu, ele é punido. Ele vai para o ostracismo, né? Enfim, é uma forma de vida democrática muito interessante, e que passa sempre o debate. Agora, isso ocorre porque o homem é não só um ser político, mas o Aristóteles diz, logo abaixo, na mesma página, ele diz: o homem é um ser que tem logos. Logos é palavra. Palavra é o quê? É aquilo que diz o que a coisa é. É aquilo que explica o que a coisa é. Então, um animal não fala. Fala, não, mas o periquito, o papagaio pode aprender a falar e faz. Não, ele emite sons, mas ele não fala. Falar supõe o quê? Cada palavra tem um sentido. E quando a gente usa o termo, a gente tem que ter clareza do sentido que esse termo tem e o que ele vai expressar, e assim por diante. Então, o homem é definido por duas características por natureza. Portanto, todos, por natureza, faz parte da sua natureza humana, são seres politicon, o homem é um ser político e é um ser que tem logos, que raciocina, que vai dar na Idade Média a ideia do animal racional, e que vem para a Idade Moderna também. Professor Ildeu, sobre o conceito de paideia, queria que o senhor comentasse a importância da obra do Werner Jäger para o desenvolvimento desse conceito. Se sabe que paideia é um termo intraduzível, mas ele está diretamente relacionado com outros termos, como educação, cultura, civilização, literatura. Aí eu queria que o senhor comentasse sobre a importância dessa obra para a filosofia da educação, para a história da educação, e também queria que o senhor comentasse sobre o conceito de paideia. O que é a paideia? Veja, esse ser político e esse ser que tem logos, ele vai, os novos seres que vão surgindo, as crianças que vão vindo, elas têm que ser o quê? Educadas para aprenderem a raciocinar, porque ela nasce com a possibilidade da racionalidade, mas se ela não for ensinada a ler, a ver o sentido das palavras escritas e das palavras ditas oralmente, a oralidade, Até na época do Platão, por exemplo, a oralidade tinha um peso muito grande, porque quase tudo passava pela oralidade, mas o que é falado tem peso, e, portanto, é preciso haver uma formação. Aí que entra a questão da paideia. A paideia é essa forma cultural, de aprender a realidade como um todo, nessas várias dimensões que o Rosivaldo já mencionou aí, e expressar, e a partir daí as novas gerações vão sendo formadas nesse sentido, formadas no convívio do dia a dia. Então tem o mestre escola, que a criança é levada pelo escravo, por exemplo, levar o filho do seu senhor para
ter aula de gramática com um mestre, vai na outra casa, não tem uma instituição, escola, que você tem todas as matérias, diríamos assim, né? Ele vai na casa do gramático aprender gramática, ele vai na casa do que cuida de música aprender música, vai aprender exercícios físicos na ginástica, né? Tudo isso vai sendo formado, né? E vai aos poucos, criando uma forma de compreensão, né? E uma forma de viver, o que é o certo, o que é o errado, o que é o belo, o que é o feio, né? O que é bom, o que é ruim, né? Tudo isso vai sendo pensado. E tem também, de uma importância muito grande na Grécia Antiga e nas polis gregas, no caso, o teatro, a comédia, a tragédia, são obras fundamentais de educação, né? E o teatro é a céu aberto. A gente vê até nas fotos aí dos restos de póleis, né? Em que você tem lá aquela acústica perfeita, a visibilidade perfeita ao céu aberto. Todos cidadãos participam das comédias, das tragédias. Tem os concursos de comédias e tragédias, né? O Platão cita lá no Banquete, por exemplo, quem ganhou o concurso naquele ano, que é o anfitrião lá daquela bebedeira e comilança no final de tarde, que deu o diálogo, o Banquete do Platão. Então, a paideia é um pouco isso, essa forma de vida, esse ar que você respira. Você tem o culto aos deuses, né? Então, não tem uma divindade única, né? Mas todos têm que cultivar os deuses fundamentais da polis, daquela polis. E quando se vai, as relações coloniais, as colônias gregas, por exemplo, da Ásia Menor, né? A colônia não tem o sentido dos impérios coloniais da Idade Moderna, né? Quando se cria uma colônia, a Grécia continental e mesmo insular, o terreno é muito íngreme, né? Muito geograficamente não muito acessível à agricultura, além de pedras, né? Então, quando vai ficando difícil manter a população num certo território pequeno, um grupo vai criar uma sucursal lá em tal lugar assim. E o que eles vão levar? Eles vão levar a língua grega para aquele lugar, vão levar os seus deuses, né? Vão levar as suas tradições, vão levar a sua paideia. Quer dizer, essa forma de vida, essa forma que eleva o cidadão, que forma o cidadão como um todo, que forma o ser humano como um todo, né? Trabalhando para que tudo seja feito da melhor forma possível. Isso é claro que, tendo um ser que é politicon, tendo um ser que tem logos, né, surge aí a reflexão sobre o que é o homem e o que é a ética e o que é a política. Veja, ética vem de dois termos que têm a mesma pronúncia praticamente, né? Hoje não dá para a gente distinguir, mas tem uma grafia com uma letra trocada, mas que deu ethos, é o termo ethos, que é o caráter, né? Quer dizer, é o caráter, é a forma de ser, é a forma de ver, isso é o seu ethos, né? Então, a ética é exatamente essa reflexão que os homens têm que fazer dentro da sua capacidade de convivência coletiva, politicon, e da sua capacidade de pensar, de raciocinar, seu logos, para compreender o que é o bom, o que não é, o que é o justo e o que não é justo,
O que é belo e o que é feio? O belo e o feio não é só e nem apenas, e às vezes não é nem principalmente, no sentido estético, até quem sabe erótico, né? Pensar num corpo feminino ou masculino nu, por exemplo, né? O que é belo é o que é o comedido, é aquilo que é o equilíbrio, aquele corpo que é a expressão exatamente quase que de uma perspectiva geométrica. Portanto, ele é perfeito, ele é acabado, né? Ele é algo bom, né? Vem o que é belo e bom. Kalós, agatós, né? Kalós, belo, agatós, bom, e cai, aí deu kalós, cai, agatós. E por uma elisão, calocagatós, uma palavra que parece feia em português, né? Mas é uma expressão que junta exatamente esses dois qualificativos, né? Os gregos, o Iega e o senhor também na sua obra Filosofia e Educação diz isso, né? Que por meio da paideia, que era um ideal de formação do homem grego, né? Eles visavam a areté, que é o valor que faz de um indivíduo mais excelente, né? É excelência física, moral, intelectual, excelência ética, não só questão relacionada ao corpo, a esse plano físico, mas também a dimensão espiritual do ser, né? E qual que é a relação, então, professor Ildeu, da paideia com a areté, com esse valor que faz de um indivíduo mais excelente? É porque exatamente a paideia é uma forma de procurar compreender o que é a vida em comum e o que ela implica, né? Ela implica em muitas coisas boas, agora implica também que cada um de nós impõe limite aos seus descomedimentos, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Essa ideia do comedimento, né? Do meio termo, esmeson, né? A expressão esmes está lá no meio, né? Está lá na praça pública, no meio, o poder está na praça pública, não é de ninguém. Se está na praça pública, qualquer um pode assumir o poder. Vai depender do quê? Da sua forma de se expressar, né? De argumentar. Lá não vai ser necessariamente uma demonstração apodeics, né? Apodeitikos, quer dizer, é um argumento filosófico, diríamos assim, que não tem escapatória dele, ele é verdadeiro, ele se impõe, né? Não, na praça pública, no debate, na política, entra a retórica, entre toda a mímica, mas tudo na polis é pensado em sentido do equilíbrio, ou seja, do comedido, nada de descomedimento. O Jean-Pierre Vernant, né, naquele livrinho dele, o livrinho só de tamanho, porque é um texto belíssimo e revolucionou a forma da gente compreender a racionalidade ocidental, né? Ele diz que era combatido nas polis gregas qualquer descomedimento, inclusive o choro descomedido para o seu defunto, né? Morre alguém da minha família, a gente chora, faz aquele escândalo, aquela coisa toda, né? Aí morre o do outro lá, ele chorou menos, né? Parece que há uma discriminação, aí algo querendo ser melhor do que os outros, né? Então, essa ideia dessa busca do equilíbrio, do comedimento, que traz essa ideia de areté, de aresco, quer dizer, escolher, definir e escolher, tirar aquilo que há de mais elevado, de bom, verdadeiro, ético, né? Então, areté, né, que deu em latim virtus, né? Veja, areté é uma excelência, algo elevado, nobre,
Nobre não no sentido aí feudal ou de início de sociedade burguesa capitalista, mas nobre assim, grandioso do ponto de vista dos valores humanos, daquilo que há de mais importante para os humanos em geral, para as civilizações e a cultura, é algo nobre, grande, que todos nós devemos buscar, todos nós devemos respeitar, cultivar e procurar uma paideia que nos ajude a exatamente valorizar essas questões. Né? Estou lembrando aqui, professor, no livro do Aristóteles, né, Política, quando eu fiz a disciplina de doutorado com o senhor lá na Faculdade de Educação, tempos muito bons, né? Atravessados pelo afeto, pelo carinho, pelo amor, por essa filia, né, que é possível, é uma possibilidade histórica no nosso tempo, né? É que o Aristóteles ele fala que até as mulheres não podem ser tão bonitas, né? Ou seja, até para elas se arrumarem tinha que ter aquela coisa do equilíbrio. Exatamente, porque senão a minha mulher é tão mais bonita assim, vai criar uma inveja, uma competição, alguma coisa, tudo tem que ser comedido. Uma das coisas mencionada, inclusive, várias vezes na Política do Aristóteles, no texto Política, né, o costume que tinha nas polis, em geral, nas refeições da tarde, de fim de tarde, serem, assim, com bastante frequência, feitas um pouco coletivamente. Assim, não quer dizer que a polis inteira, mas, diríamos assim, a nossa rua, o nosso grupo mais perto, essa coisa assim, come junto e bebe junto no final de tarde. Ora, se isso vai ocorrer na minha casa e eu dou um lauto banquete para todo mundo porque eu sou mais poderoso, mais rico, né? Quando for outro vai ficar numa situação, olha aí, então isso é descomedido, é desequilibrado, né? A formação é um pouco isso, e valorizar sempre essa ideia de um perfeito equilíbrio em todas as coisas, né? A arquitetura, por exemplo, você vê a perfeição daquelas obras principais, do que sobrou ainda dos terremotos e das guerras, lá na Atenas, por exemplo, do Partenon, diz que é uma coisa assim, tão perfeita, e feita assim, sem nenhuma medida, diríamos assim, em computador, né? Mas você vê o ângulo, as colunas não são do mesmo tamanho, porque elas têm que ser vistas, que do ângulo que elas vão ser vistas, elas vão parecer que são iguais, mas não são, né? Enfim, a busca disso, do tudo que é elevado, isso é areté. E a expressão latina virtus, né, que vem de vires, varão, né, e vem de vis, que é força, né? Então, a virtude é algo que é poderosa. É poderosa no sentido, sobretudo, que ela é algo que a gente busca o autodomínio sobre nós mesmos e, portanto, isso nos faz virtuosos. Esse autodomínio, portanto, é uma força moral. Eu sei que não posso ser desleal com o outro. Quem sabe na hora que ele mais está fraco, pensa num campo aí, qualquer, de uma disputa, quando o indivíduo ou desequilibra qualquer coisa lá e fica numa situação, o outro aproveita e dá, diríamos assim, atacada mortal, né? Seja coisa física ou moral, ou destruir a imagem do outro, nesse mundo que nós vivemos aí tão maluco, né? Em que nada disso se pensa mais, né? Quer dizer, nós estamos perdendo exatamente esse conjunto de valores fundamentais que estão lá. A ética e a política são inseparáveis para o grego. Não tem ética e política. Não. O politikon é da existência humana. O ethos é da existência humana. Ethos, né? Essa morada humana.
A ética é nos ensinar a cuidar da morada humana, ou seja, de fazer do mundo uma morada humana. Para ser humana é para todos, não é para uns e deixando os outros de lado. Professor Ildeu, nós estamos chegando no final da nossa discussão e é sempre assim, né? Professor Ildeu sempre prepara ali 15, 20 páginas e consegue discutir algumas linhas pela profundidade, pelo rigor, pela capacidade, né? É um dos maiores filósofos, eu particularmente considero como um dos maiores filósofos brasileiros, né? E que nós temos aqui para poder discutir com a gente. E quando se discute a ética, a política, a Areté na Grécia, né, 5 séculos antes de Cristo, eu fico pensando no nosso tempo histórico, né? Que de fato a história não é desenvolvimento linear nem interrupto da razão, existe também uma desrazão, né? Existe aquilo que é parvo, né, como diz o Aristóteles na política. E aí eu queria... E a razão de ser da história não é o passado, mas o presente. A gente volta lá, nos gregos, para pensar o aqui e o agora também, né? E eu queria que o senhor pudesse comentar a importância da paideia, né, num contexto grego, antigo, para o nosso tempo histórico. E aí, se o senhor puder colocar como estão as nossas escolas, né? Nosso projeto de educação no nosso tempo histórico, e aí qual que é a importância da paideia para nós pensarmos um projeto educacional que forma sujeitos, portanto, humanos para a autonomia, né? Autosnome em grego, né? Você ouviu que eu estava sempre atento a essas discussões que foram feitas lá no passado e que elas voltam, né? O que é necessário, o Alfredo Bode fala isso, né? Na dialética da colonização, o que é necessário necessariamente retorna, né? E é por isso que a gente volta lá nos gregos para poder pensar, né, um projeto de educação e de formação humana no nosso tempo histórico. Eu vou falar, a paideia como obra, né, ela é de 1936, a primeira edição alemã, né, é uma obra volumosíssima e que tenta fazer uma síntese disso que é o que ele chama dessa paideia, ou seja, dessa formação de todos nós pela literatura, a educação, a cultura, enfim, a ética. E aí, lá na paideia dele, vocês vão ver a discussão dele com os filósofos, com os dramatistas, o teatro, a tragédia, a comédia, a medicina, a retórica, com Platão, com um texto de Platão, com outro texto de Platão, né, com os pré-socráticos, enfim... Ele passa e tenta fazer uma grande síntese formativa, né? É uma obra extremamente volumosa, enorme, né? Como toda obra tem o seu datação, alguns limites também, mas faz parte da história, né? E a paideia agora, não como obra, diríamos assim, esse ideal de uma formação, né? A filosofia é um pouco isso, né? A gente fala assim, mas para que serve a filosofia? Isso é simples, para nada. Eu digo, a filosofia não serve para nada. É porque ela não tem nenhuma utilidade. Se ela tivesse utilidade, né, ela seria pequena. Mas como ela não serve para nada, ela é capaz de abrir horizontes para todo mundo, né? Vamos pegar um exemplo bem simples, né? Que é coisa mais importante que um papel higiênico na hora H, mas ele vai ser jogado fora, não vai ter nada. Então, aquilo que é importante, é fundamental, é um conjunto de valores. Em termos de educação, a nossa educação está cada vez mais banalizada, cada vez mais perdendo, abandonando, desconhecendo, pisoteando nessa tradição cultural aí antiga, né, que
ela tem, de certa forma, orientado, aberto horizontes e balizado discussões as mais variadas ao longo do tempo, e cada vez mais nós estamos deixando tudo isso sendo jogado fora, né? Caindo o quê? Na instrumentalidade. Eu sempre combati, e cada vez isso fica mais claro para mim, a ideia de uma formação profissional em qualquer área, né? É preciso que as pessoas tenham uma formação de base fundamental, a partir da qual se abre para elas horizontes, né? Se eu tivesse feito, por exemplo, um outro curso qualquer, eu provavelmente não teria condição de discutir essas questões todas, né? Uma formação de base, ela abre possibilidades, sobretudo na nossa área. Vocês são da área de comunicação, de área de humanidade, de sociologia, de todas as áreas. Uma formação de base é fundamental, sem a qual a gente vai ficando. Aí vem esse negócio que fala, não, você tem que preparar para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, você não sabe se ele vai existir, se ele existe, é uma farsa. No mundo capitalista, mercado não existe livre mercado numa sociedade capitalista. E o que é o mundo das profissões? Na minha época de formado já era assim, né? Eu tive um colega de turma na UFMG que formou comigo. Ele foi para a Alemanha e depois trabalhou não sei quantos anos na Mannesmann, lá em Belo Horizonte, nessa empresa aí, alemã, né? Não sei nem se existe ainda, né? Mas ele não era como um treto, não. Ele era uma assessoria da diretoria da empresa. Eles discutindo as questões da área da empresa. Ele punha questões, certamente, né? Eu nunca perguntei para ele o que era não, mas devia ser por aí. Enfim, formação é formação humana. Porque também ninguém de nós, por mais que trabalhe, não vai trabalhar a vida inteira. A maior parte da nossa vida não é trabalho. A nossa parte ou está antes do trabalho, está durante o trabalho, mas não é o trabalho, é o descanso, é o desemprego, agora então nem se fala, né? A convivência coletiva, e, enfim, é um conjunto de coisas que faz parte da nossa existência. Então, agora, a empresa privada, sobretudo, está interessada em vender essa ideia de que tem que preparar para o mercado. Porque aí eles treinam a pessoa, viram um robozinho. Um robô não dá conta de resolver o primeiro problema que aparecer na frente dele, né? Então, é preciso ter uma visão mais ampla e, sobretudo, o que nos tem... Não há como ser um excelente professor em qualquer área se ele não for excelente ser humano. Não há como ser um bom médico se ele não for um ser humano de verdade. E assim um engenheiro, assim um advogado, pessoa de caráter, de ética, de cidadania, de responsabilidade, de espírito público, né? Enfim, uma pessoa que seja ser humano, vivendo na perspectiva da vida em comum, do bem comum, tacoinar, o que é de todos, né? Se é de todos, não posso me apropriar disso, não é meu, né? A nossa realidade, né? Eu com 55 anos de magistério, né? Esses 55 anos me fizeram, e eu me fiz, né? Trabalhando nesses embates, discutindo com médicos, com engenheiros, com veterinários, com pesquisadores das mais diversas áreas, né? Comissões de vestibulares, com o Ministério da Educação, divergindo do Ministério da Educação abertamente, mas respeitosamente, né? E quantas vezes eu fui chamado pelo Ministério da Educação para discutir, abrir congressos nacionais promovidos pelo MEC, né? Por quê? Porque nós estamos pensando... Eu sentava com o pessoal de MEC, divergia, conversava, e éramos amigos, né? Enfim, a gente tem que aprender a ser como seres humanos. E eu acho que isso a escola não está fazendo, né? Com ódio não se faz educação, né? É isso aí, professor Irineu. Interromper o senhor é muito difícil, porque, de fato...
Sua fala é com tamanha grandeza, né? E além de ser um humano magnífico, né? É também um megalopsiqué. É muito bom estar aqui com você, professor Ildeu, e eu quero agradecer imensamente. O professor Ildeu é um dos referenciais teóricos da minha disciplina de História da Educação, porque eu acho que não dá para separar a História da Educação da filosofia, então eu trago sempre textos do professor Ildeu para discutir com os meus alunos. E muito obrigado, professor, eu agradeço imensamente. O senhor não tem dimensão, tanto que eu estou feliz aqui do senhor estar aqui fazendo essa fala tão importante, tão digna para os meus alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço também o convite. É sempre um prazer conversar. Estamos aqui encerrando a aula de paideia, política, educação e filosofia a partir do professor Ildeu Moreira Coelho. E é com muita alegria que nós apresentamos esse momento histórico com a presença do professor Ildeu aqui na Universidade Estadual de Goiás. Muito obrigado.